Abrir os olhos pela manhã é mais do que um ato físico. É um sinal de que a graça nos alcançou mais uma vez. Ainda que o coração esteja cansado, ou que o ontem tenha deixado marcas difíceis, o simples fato de estar vivo já carrega um propósito divino. Deus não desperdiça dias, e se Ele permitiu que você vivesse este, é porque ainda há algo a ser feito, aprendido, curado ou sonhado. Cada novo amanhecer é um recomeço silencioso, um convite de Deus para que você respire fundo e tente de novo, mas agora não com as forças que falharam ontem, e sim com as que Ele renova hoje. Ele não exige perfeição, apenas entrega. Hoje é o dia em que Ele sussurra. Vamos juntos mais uma vez? E mesmo que seja em passos lentos, Ele caminha ao seu lado desde o primeiro raio de sol. Existem fases da vida em que oramos, clamamos, esperamos, e tudo o que recebemos de volta é silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal claro, apenas o eco do nosso próprio clamor. E nesse silêncio, muitas vezes, o coração começa a duvidar. Será que Deus ainda me ouve? Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, ele é a linguagem da preparação. É nos bastidores, longe dos nossos olhos, que ele organiza o invisível. Enquanto você espera, ele ajusta corações, cura feridas, alinha caminhos. Deus não age por impulso. Ele constrói com sabedoria. E como um bom pai, ele também sabe a hora de calar para nos amadurecer, para que aprendamos a confiar, mesmo quando não entendemos. O silêncio dele é cheio de propósito. Existem períodos em que tudo à nossa volta parece paralisado. As portas não se abrem, as mudanças não acontecem, e até as orações parecem ecoar no vazio. É como se a vida tivesse apertado o botão de pausa. Mas o que aos nossos olhos parece inércia, para Deus é movimento silencioso. Ele está trabalhando nas fundações, onde ninguém vê, fortalecendo o interior, moldando o caráter, curando áreas que precisam estar firmes para o que virá. A terra precisa ser revolvida antes da semente florescer. O silêncio e a aparente estagnação são muitas vezes o terreno fértil onde Deus realiza suas obras mais profundas. Ele está te preparando para sustentar aquilo que está por vir. Quando o tempo dele se cumprir, tudo acontecerá com uma clareza que hoje talvez você nem consiga imaginar. Até o aparente atraso, nas mãos de Deus, faz parte do plano. As circunstâncias dizem não. As notícias desanimam. Os resultados não aparecem. E o coração cansado começa a acreditar que sonhar é perigoso. Mas a esperança em Deus não é um sentimento vago, nem uma expectativa jogada ao acaso. Ela é ancorada numa promessa firme, feita por um Deus que não falha. Jeremias 29:11. Não diz talvez ou quem sabe, diz, eu bem sei os planos que tenho para você. Ter esperança nesse contexto é um ato de coragem espiritual. É crer mesmo quando os olhos não veem, é persistir mesmo quando tudo parece dizer o contrário. A esperança é o fio que nos liga ao céu em meio ao caos da terra. E quem escolhe esperar em Deus nunca será envergonhado, porque ele sempre cumpre o que promete no tempo certo, do jeito certo e de forma muito maior do que imaginamos. Com o passar do tempo, é comum enterrarmos sonhos. Às vezes por medo, outras por frustrações, e muitas vezes por já não acreditarmos que eles possam se realizar. Colocamos esses desejos em um canto silencioso da alma e aprendemos a conviver com a ideia de que não era para ser. Mas Deus não esquece o que Ele mesmo plantou dentro de você. Os sonhos que vieram dele continuam vivos, mesmo que adormecidos. E nesta manhã, Ele te lembra que ainda há promessas a serem vividas, caminhos a serem trilhados, frutos a florescerem. Pode ter passado tempo, pode ter havido dor, mas nada disso anulou o plano. O Deus que fez Sara sorrir em idade avançada, o Deus que devolveu os sonhos de José no Egito, ainda é o mesmo que pode surpreender você. O que parecia fim pode ser apenas o recomeço e o tempo de Deus sempre vale a espera. Existem momentos em que simplesmente não sabemos o que fazer. O coração está confuso,
A mente cansada e os caminhos à frente parecem todos incertos. Mas mesmo quando tudo parece nebuloso, Deus nunca perde o controle da rota. Ele não depende da nossa clareza para agir. Ele é a própria direção. Jeremias 29:11 nos mostra que há um plano. E um plano não é improviso. É propósito definido. E se há um plano, há também um caminho seguro. Mesmo que você não o veja completamente agora, Deus guia com ternura. Ele ilumina o próximo passo, ainda que não mostre o trajeto inteiro. Você não está andando sozinha. Ele está à frente, conduzindo cada detalhe. Confie na bússola divina, mesmo quando o mapa parecer confuso. Esperar pode ser doloroso. Quando o coração anseia por algo, cada dia de silêncio parece uma eternidade. A mente questiona, a fé oscila, e o inimigo sussurra que Deus esqueceu. Mas a espera nunca é tempo desperdiçado nas mãos do Pai. Ela é tempo de preparo, de fortalecimento interior, de alinhamento com o céu. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é lapidada no tempo em que nada acontece, mas tudo está sendo transformado. Deus não atrasa, Ele aperfeiçoa. E há coisas que só podem florescer quando a raiz está profunda. Às vezes, Ele está apenas esperando você estar pronta para receber com maturidade o que virá com peso de glória. O tempo da espera é também o tempo em que Deus trabalha dentro de nós, para que a bênção não nos destrua, mas nos fortaleça. E quando Ele diz agora, tudo acontece com beleza, leveza e propósito. Muitas pessoas acordam todos os dias apenas para cumprir rotinas. Levantam, trabalham, cuidam, mas por dentro sentem-se vazias, como se estivessem apenas existindo e não vivendo de verdade. É como andar no automático, carregando o corpo enquanto a alma dorme. Mas essa nunca foi a intenção de Deus. Ele não te chamou para apenas suportar os dias, mas para viver com propósito, sentido e plenitude. Jeremias 29:11 nos lembra que Ele tem planos de paz, de futuro, de esperança, e isso não se encaixa em uma vida limitada à sobrevivência. Deus quer que você sinta a alegria de respirar com leveza, de sonhar sem medo, de caminhar sabendo que há um porquê. Mesmo que hoje você esteja cansada ou desanimada, a promessa dele continua de pé. Há mais reservado para você. E quando ele começa a restaurar o brilho de dentro, até o comum se torna extraordinário. Todos nós carregamos cicatrizes, algumas visíveis, outras escondidas bem fundo no coração. Frustrações, rejeições, quedas e escolhas erradas podem fazer parecer que nos desviamos para sempre do que Deus tinha preparado. Mas Ele não abandona sua obra por causa de rachaduras. Na verdade, é nas rachaduras que a luz dele entra com mais força. O plano continua, mesmo depois das falhas. A graça de Deus não é frágil. Ela é resistente, persistente e restauradora. Jeremias 29:11 não traz um plano condicionado ao nosso desempenho. Ele traz uma certeza. Deus ainda quer nos conduzir a um futuro de paz, mesmo depois das quedas. E se hoje você se sente quebrada, saiba que Deus especializa-se em recomeços. Ele restaura o que parecia perdido e transforma a dor em propósito. Com ele, até as feridas passam a contar uma nova história. A ansiedade tem o poder de nos desconectar do presente e nos prender em cenários futuros que ainda nem existem. Ela rouba o foco, sufoca a alma e coloca um véu sobre os olhos, impedindo que vejamos com clareza o cuidado de Deus que já está ao nosso redor. Mas o Senhor não nos criou para viver à mercê do medo, e sim ancorados na confiança. Jeremias 29:11 nos lembra que o futuro já está nas mãos dele. E se é ele quem cuida do amanhã, podemos descansar hoje. Enquanto a ansiedade tenta confundir, Deus quer revelar, mostrar que ele está perto, que nada saiu do controle, que tudo está se encaixando, mesmo que você ainda não veja. É no meio da neblina que a fé aprende a enxergar com os olhos da alma. A presença de Deus não se revela apenas nos grandes milagres. Muitas vezes,
Ela se manifesta nas pequenas coisas, no abraço certo na hora exata, numa palavra que acalma, num livramento que nem percebemos. Deus é o Deus do macro, mas também do micro. Ele vê o que ninguém vê, percebe o que ninguém nota, age onde ninguém imagina. Jeremias 29:11 nos fala de um plano, e um plano é feito com detalhes, cuidado e intenção. O tempo dele é exato, o movimento dele é preciso, e a maneira como ele prepara cada passo da sua caminhada é minuciosa. Às vezes você pode pensar que nada está acontecendo, mas ele está mexendo nas engrenagens invisíveis da sua história. Nada escapa ao controle do céu, e quando o tempo certo chegar, você vai perceber que tudo o que parecia pequeno era, na verdade, parte essencial de algo muito maior. Talvez você olhe para trás e veja capítulos difíceis, páginas marcadas por dor, silêncio, perda ou arrependimento. Pode até parecer que a melhor parte já passou, ou que não há mais o que viver com alegria. Mas Deus não terminou com você. Sua história não está encerrada, ela está em construção. O autor da vida ainda está escrevendo, ainda está sonhando junto com você, ainda está guiando a caneta sobre as linhas da sua jornada. Jeremias 29:11 declara que ele tem planos, e quem tem plano tem futuro. E quem tem futuro tem esperança. O que passou não define o que virá. Em Deus sempre há mais. Mais graça, mais cura, mais propósito, mais vida. Se hoje Ele te permitiu acordar, é porque ainda há páginas lindas por viver. Não feche. Livro. Confie no autor. Ele escreve histórias com finais redentores e com recomeços cheios de glória.